Aposto, tenho certeza que você já viu essa foto aqui em algum lugar na internet, já que ela tá sempre no top 10 de fotos assombradas mais famosas aí, acho que na história da investigação paranormal. E na narrativa de hoje, a gente vai ver de onde isso veio, a história por trás dela, quem é a Dama de Marrom e o que os especialistas e investigadores paranormais dizem sobre essa foto. Seria uma fraude ou ela é simplesmente real? Fala oi, produção! Oi! Bora lá? Raynham Hall, Norfolk, England. Construída no início do século XVII, Raynham Hall é uma das casas mais importantes em termos históricos e arquitetônicos do condado de Norfolk, na Inglaterra. Feita de tijolos vermelhos e famosa por seu estilo inovador, ela tinha um design altamente moderno para o seu período histórico e contava ainda com um enorme acervo de arte, com mais de 80 obras em seu catálogo, incluindo pinturas feitas por artistas renomados na escola britânica. A casa sempre pertenceu e pertence até hoje à família Townsend, isso há mais de 400 anos, e um século depois de sua construção, ela foi reformada e ampliada pelo seu senhorio da época. Nascido na propriedade, Charles, o segundo Visconde Townsend, foi um político britânico que ocupou vários cargos no parlamento da Grã-Bretanha e também líder da Câmara dos Lordes. Chique, né? Tinha que ser Inglaterra. Câmara dos Eu só Lordes. pensei no Harry Potter. A frase toda eu pensei no Harry Potter. Quando as reformas na casa iniciaram, o Charles estava no seu segundo casamento. A primeira esposa dele se chamava Honorável Elizabeth Pelham e faleceu em 1711, mas eu não encontrei muita informação sobre ela, também não procurei muito porque ela não é muito relevante para a história, então vamos seguir. Em algum momento antes de 25 de julho de 1713, ou seja, apenas 2 anos depois da morte de sua esposa, ele se casou novamente. Dorothy, a Viscondesa Townsend, originalmente Walpole, foi uma aristocrata inglesa, nascida em 18 de setembro de 1686. Ela era irmã de Robert Walpole, um político britânico importante na época, identificado como o primeiro-ministro da Grã-Bretanha e vizinho de Charles. O destino de Dorothy é incerto. Conta-se que ela morreu em 1726 de varíola, o que seria uma coisa comum se não tivesse acontecido em circunstâncias misteriosas. A lenda diz que Charles, conhecido por seu temperamento violento, decidiu castigar a esposa depois de descobrir que ela havia cometido adultério com Lord Thomas, o primeiro Marquês Wharton. Também uma outra figura envolvida na política ali na época. Eles eram todos políticos. Um detalhe interessante, algumas fontes de pesquisa indicam que, na verdade, esse caso que ela teve com esse Thomas foi antes dela se casar com o Charles, mas para o Charles isso não fez diferença. O fato dele ter conhecimento desse ocorrido somente depois que eles já eram casados foi o suficiente para despertar sua ira. Charles, então, decidiu confinar sua esposa em seus aposentos, impedida até mesmo de sair para ver seus filhos, onde ela teria ficado até o dia de sua morte. Não se sabe ao certo se ele tinha a intenção de mantê-la confinada por tanto tempo. Talvez o que possa ter acontecido é que ele trancou ela lá no quarto, e aí logo depois ela começou a apresentar os sintomas da varíola, já não podia ver mais ninguém mesmo, acabou ficando ali e acabou vindo a falecer em 29 de março de 1726, aos 39 anos de idade. Porém, as conjecturas não param por aí, pois muitos acreditam que, na verdade, a sua morte pode ter sido causada por uma queda na escadaria da propriedade, ou talvez que ela tenha sido empurrada dali, vindo a quebrar o pescoço. Aprofundando ainda mais a lenda, alguns acreditam que, na verdade, o funeral da Dorothy foi uma encenação com um caixão vazio e que ela tenha permanecido por mais tempo na casa, escondida em um quarto secreto, chegando a perambular em alguns momentos por ali. Já Charles Townsend morreu em 21 de junho de 1738, 12 anos após a suposta morte de sua esposa, com 64 anos. Ela morreu com 39, ele com 64, ele era bem mais velho. Hoje ela é conhecida como Dorothy Walpole, a Dama de Castanho ou Dama de Marrom, o espírito supostamente responsável pelos avistamentos que viriam a seguir na casa da família. O
primeiro avistamento de Dorothy aconteceu numa reunião perto do Natal, no ano de 1835. Um visitante, o Coronel Loftus, e outro convidado chamado Hawkins afirmaram ter visto a Dama de Marrom numa noite quando se dirigiam para os seus quartos. Algo que chamou a atenção particularmente desses homens foi a vestimenta dela, porque, segundo eles, ela estava vestindo um vestido marrom totalmente antiquado para a época. Na noite seguinte, Loftus voltou a ver essa aparição, mas dessa vez foi algo extremamente assustador, porque nessa ocasião ele prestou atenção especialmente nos olhos dela e percebeu algo como órbitas vazias totalmente negras no meio de um rosto brilhante. Ao que parece, as experiências de Loftus levaram muitos empregados a vazarem e nunca mais voltarem na propriedade. Ela não apareceu pros funcionários? Só pro cara que veio? Então, aí é que tá. Esse aqui é o primeiro caso documentado. Mas parece que já tinha um zum na época do povo falando que via uma senhora estranha andando por aí, entendeu? Entendi. Já existia meio que uma lenda. E esse cara era um convidado da festa. Ele e o outro cara, e os dois viram. No ano seguinte, o capitão Frederick Marryat, um escritor muito conhecido e amigo do novelista Charles Dickens, pediu para passar umas noites ali no quarto, o suposto quarto que era da Dorothy, lá em Raynham Hall, porque na cabeça dele ele queria provar que as supostas coisas estranhas e que a suposta assombração de que se dizia existir ali, na verdade eram ladrões tentando roubar alguma coisa valiosa ali na casa. Isso não fez nenhum sentido. É tipo o relato que a gente contou, que o cara é cético, mas ele Sim. vai lá e quer fazer a investigação pra provar que é mentira, E entendeu? aí ele quer provar que são ladrões e não que alguém na casa tá fazendo isso sensacionalista. Não faz sentido. Mas foi a desculpa que ele deu. Ou foi uma desculpa. É. Às vezes ele só tava curioso, Às vezes eles só queriam ver. só queria ver. Aí ele inventou qualquer coisa, pode ser também. Mas ao que parece, ele não contou pra quase ninguém o que aconteceu. E o que de fato ele vivenciou dentro da casa só veio a público mais tarde, em 1917, através da sua filha Florence Marryat. Foi ela quem contou a experiência do pai dela, e eis o que ela escreveu. Meu pai ficou no quarto, na qual estava pendurado o retrato da aparição, e na qual ela tinha sido vista muitas vezes, e dormiu todas as noites com um revólver carregado embaixo da almofada. Contudo, nos 2 primeiros dias não viu nada, e a terceira noite seria a última da sua estadia. No entanto, na terceira noite, 2 jovens, sobrinhos do baronete, bateram à sua porta quando ele se estava a preparar para ir para a cama e pediram-lhe que se dirigisse ao quarto deles, que era na porta oposta do corredor. Eles queriam a sua opinião sobre uma arma nova que tinha acabado de chegar de Londres. O meu pai estava de camisa interior e calças. É antigo, né? Tipo, eles usam uma roupa embaixo da roupa. Pra eles é tipo você tá tipo de uma ceroula, entendeu? É, tipo, você tá numa roupa... É tipo você tá com uma roupa íntima, vai. Exato, é como se tivesse de roupa íntima. Pra gente aqui, isso aqui não é nada, camiseta e uma calça, né? Mas na época, Sim. era tipo ele sair de cuecão, entendeu? Sim. Meu pai estava de roupa interior de calça, mas como já era tarde da noite e toda a gente já tinha se retirado para os seus quartos, menos eles, saiu para acompanhá-los como estava. Quando estava a sair do quarto, foi buscar o seu revólver, entre aspas, para o caso de encontrar a dama de castanho, disse ele rindo, e quando a inspeção da arma terminou, os jovens, no mesmo espírito brincalhão, declararam que iam acompanhar meu pai de volta para o caso de encontrar a dama de castanho. Eles estavam muito levando na brincadeira. Assim, os 3 cavalheiros regressaram juntos. O corredor era longo e escuro, uma vez que as luzes se tinham apagado, mas à medida que se aproximavam do meio, viram a luz fraca de um candeeiro a aproximar-se deles do outro lado. Uma das senhoras vai visitar o quarto das crianças, sussurrou o jovem Townsend ao meu pai. As portas dos quartos naquele corredor estavam à frente umas das outras, e cada quarto tinha uma porta dupla com um espaço entre elas, como acontece com muitas casas antigas. O meu pai, como já disse, estava apenas de camisa interior e calças.
e a sua modéstia nativa fizeram-no sentir-se desconfortável. Por isso, entrou imediatamente para uma das portas, e os seus amigos fizeram o mesmo para se esconder da senhora que deveria ter passado. Ouviu-o descrever como a viu se aproximando cada vez mais, através da abertura entre as portas, até que, quando estava perto o suficiente para que ele conseguisse distinguir as cores e o estilo da sua roupa, reconheceu a figura como uma cópia do retrato da dama de castanho. Tinha o dedo no gatilho do revólver e estava prestes a mandar a figura parar e perguntar-lhe a razão da sua presença ali, quando esta parou, por vontade própria, em frente à porta atrás da qual ele se escondia, e segurando o candeeiro aceso que transportava próximo ao seu rosto, sorriu de forma malévola e diabólica para ele. Arrepios na espinha. Esta atitude enfureceu tanto meu pai, que era tudo menos calmo, que saltou para o corredor rapidamente e disparou o revólver mesmo na cara dela. A figura desapareceu imediatamente. A figura para a qual 3 homens tinham estado a olhar durante vários minutos, e a bala passou pela porta exterior do quarto para o lado oposto do corredor e ficou alojada no painel da porta interior. O meu pai nunca mais voltou a se meter com a dama de castanho de Raynham Hall. Assustador. À noite, com a tochinha na cara. Sim. Apesar da dinastia Townsend, apesar deles terem acumulado muito poder político, posses e propriedades em dimensão nacional, uma sequência de infortúnios que teve início em 1796 assolou a família, dando início ao seu declínio financeiro. Isso porque uma grave crise agrícola assolava a aristocracia britânica na época, devido principalmente à queda no valor das terras e rendas relacionadas. Levando em conta esse contexto histórico, mais vários escândalos que a família se meteu ao longo dos anos, mais os seus hábitos esbanjadores. As dívidas, claro, ficaram astronômicas e acabou que a casa caiu em ruína no final do século XIX. Sendo assim, em 1899, John, o sexto Marquês Townsend, herdou uma propriedade falida, o que o levou a vender a coleção de arte da família, alugar a casa para um inquilino e, claro, procurar uma esposa rica. Ao que se sabe, ele chegou a noivar com uma moça, mas depois descobriu que ela não era tão rica assim, desfez o noivado e depois se casou com Gladys Sutherland, a filha de um advogado muito bem-sucedido. Mas foi somente após sua morte, em 1921, que a família Townsend retornou à propriedade, que até então estava alugada, e a marquesa viúva assumiu o encargo de restaurar Raynham Hall. Desde o início, ela se deparava com histórias de fantasmas, onde haviam rumores que a antiga proprietária permanecia na residência. Ela afirmou ainda que a Dama de Castanho voltou a ser vista em 1926, quando seu filho e um amigo alegaram ter visto o fantasma na escadaria. Eles identificaram a figura como a Dorothy Walpole, porque eles reconheceram do retrato dela que ainda estava lá no quarto. E eles diziam, abre aspas, ter encontrado uma senhora na escada que não só os assustou, como também os intrigou muito, porque eles conseguiam ver a escada através dela. Um detalhe interessante que a maioria das pessoas não sabe é que essa Gladys, ela chegou a escrever um livro sobre fantasmas. E em 1936, ela publicou esse livro onde tinham várias supostas histórias reais, e uma dessas histórias envolvia a casa de Raynham Hall e uma releitura da lenda da Dama de Castanho. E ela escreveu: devo confessar que acredito em fantasmas e vivi por muitos anos em uma casa definitivamente mal assombrada. Claro que muitos acreditam que ela utilizou da fama da casa ser assombrada para tentar contornar a decadência que pairava ali no imóvel, porque a essa altura, como a família faliu, eles já tinham vendido todos os imóveis, não tinha sobrado quase nada. E uma casa que era extremamente famosa, conhecida, cobiçada, estava praticamente abandonada antes dela voltar para lá. Ela queria de alguma forma resgatar ali o status que a propriedade tinha, né? E claro, fazer um dinheiro com isso. Então as pessoas acreditam que ela usou ali a lenda para escrever o livro e colocar de volta a casa no radar cultural, coisa que de fato aconteceu. The Ghost Stories, uma compilação de 32 contos, começa justamente
com esse conto, né, que ela escreve sobre a Dama de Marrom, e depois vem outras histórias aí. Mas claro, como, né, supostamente a intenção dela era outra, era mais divulgar o imóvel do que contar uma história de fantasma, ela conta a história, mas ela dá uma ênfase muito grande às maravilhas do imóvel, maravilha arquitetônica, aquela coisa toda, né? Menos de um ano depois da publicação do livro da Gladys, em 19 de setembro de 1936, 2 fotógrafos foram enviados pela Country Life, uma revista britânica, para cobrir uma matéria em Raynham Hall e acidentalmente registraram essa imagem. Eles estiveram lá em setembro e a foto somente foi publicada pela revista em dezembro. A Country Life é uma revista muito antiga por lá, ela tem mais de 100 anos, está operando até hoje. E a primeira edição deles saiu em 8 de janeiro de 1897. E por ser uma revista voltada à vida no campo, fotos de fantasma não era muito a vibe do público deles. Então, não é que eles foram lá fazer uma matéria porque supostamente o lugar era assombrado. Não. O negócio lá, dessa revista, era de fato fotografar a arquitetura do lugar. Os fotógrafos contratados pela revista se chamavam Capitão Provan e o Sr. Andrew Shearer, e foi solicitado a eles que fossem até a casa e documentassem algumas características do local. Depois de verem grande parte da casa histórica e do jardim, já no fim da sessão fotográfica, os 2 homens montaram seu equipamento para fotografar a impressionante escadaria. Era cerca de 16 horas. Provan tinha acabado de tirar uma foto inicial e estava sob o pano preto se preparando para tirar uma segunda foto. Nesse momento, de repente, o Shearer começa a apressar ele. Vai, bate a foto agora, vai, sabe assim? E aí, o cara, tá bom, ele corre, tira a foto, e aí na sequência ele fala, mas por que, né? Essa correria toda. E é quando o Shearer diz pra ele que tinha visto uma espécie de aparição descendo as escadas, entre aspas. Uma forma vaporosa, gradualmente assumindo a aparência de uma mulher. Então, ele viu aquilo aparecer, começou a falar, insistir para o Provan tirar logo a foto. O Provan não estava vendo nada, mas ele bateu, apesar de não estar vendo nada de incomum no visor. E depois disso ele falou para o Shearer que achava que ele estava tendo alguma alucinação ou alguma coisa nesse sentido. Ou que talvez pudesse ser uma ilusão de ótica causada por um espelho próximo, lembrando que a casa tinha quadros, espelhos e peças de decoração para todo lado, ou mesmo que ele tinha se confundido por causa do flash da foto anterior, enfim. O caso é que ele não acreditou no Shearer, achou que ele estava viajando. Shearer, por sua vez, resolveu fazer uma aposta com ele de 5 libras, caso de fato aparecesse alguma coisa na foto. Quando eles voltaram para o estúdio em Londres, recrutaram um outro cara que trabalhava ali perto junto com eles, que se chamava Benjamin Jones, como testemunha. E aí eles revelaram suas placas e ficaram surpresos em descobrir que eles haviam fotografado alguma coisa que poderia ser a Dama de Marrom de Raynham Hall. De fato, Shearer tinha ganhado a aposta. A Country Live publicou a fotografia em dezembro daquele ano, junto com uma matéria contando o que aconteceu. E aí a história foi vazando, cruzou o oceano e chegou na revista americana Life. Logo, com toda essa cobertura de imprensa, a história começou a chamar a atenção de investigadores, até que a Sociedade de Pesquisa Psíquica de Londres se envolveu. Essa organização teve início em 1982, hoje eles estão em várias partes do mundo, mas o objetivo deles é fazer um estudo científico do que realmente acontece. Então, se tem um médium, um psíquico, alguma coisa, eles vão estudar aquele cidadão para saber se ele é verídico ou se é uma fraude. É basicamente isso que eles fazem. Então, eles estudam os médiums, eles estudam hipnose, todos esses tipos de coisa, eles fazem uma análise e eles foram lá atrás para tentar entender qual é que é a dessa foto. Nisso, um senhor chamado C.V. Rebert, né, creio eu, um dos pesquisadores lá do instituto, iniciou a investigação e descobriu algumas coisas que ele descreveu como interessantes e reveladoras. Bom, ele começou a investigação entrevistando os fotógrafos para entender como que foi que aconteceu, e ele começa pelo Shearer. Ele fala que o Shearer era um escocês nervoso e supersticioso, mas que ele não era assim
um fotógrafo muito bom. Então eles meio que tinham uma sociedade. O Shearer era meio que um empresário, enquanto que o Provan era o cara que botava a mão na massa, que era o fotógrafo de fato. Nesse ponto ele já coloca que Shearer na verdade era um pseudônimo e que ninguém sabe o porquê que ele não usava o nome real dele e que ninguém sabia de fato o nome verdadeiro do cara. Quando ele entrevistou a Marquesa, ela disse que esse Shearer comentou, antes dele tirar a foto, ele já tinha comentado que seria muito interessante eles capturarem uma foto de um fantasma. Então, assim, ele não estava tão desavisado assim, né? Já com o Capitão Provan, eles conversaram principalmente sobre a câmera, para saber a mecânica, o equipamento que foi usado, esse tipo de coisa. E ele disse que o Provan contou para ele que o Foley estava com defeito e que ele sempre tinha medo que na hora de bater a câmera a luz pudesse entrar, ou seja, o equipamento já não estava 100%. E o Herbert, que é o investigador, achou isso bastante significativo porque pode interferir realmente na hora de você bater a foto. Além disso, eu vou ter que ler porque isso aqui é muito difícil. Além disso, ao examinar um facsímile sem cortes da imagem espectral, Herbert encontrou anomalias nas bordas da moldura. Esse facsímile eu acho que é tipo um frame. Só que a gente está falando de uma coisa manual. Eu acho que é como se fosse um frame. Tipo uma cena, assim. Acho que seria alguma coisa assim. Ele percebeu que uma moldura na parede estava duplicada. Sua imagem fantasmagórica suspensa no ar, os balaustres não se encaixavam perfeitamente e os ângulos sugeriam que a câmera havia sido sacudida e a escada acidentalmente fotografada 2 vezes. Provan afirmou que a câmera havia sido colocada sobre uma mesa de mármore ligeiramente instável e que ele havia removido a tampa da lente às pressas, o que poderia explicar a trepidação da exposição. E aí tudo bem, né? Com fantasma sem fantasma, isso explica porque a imagem estava meio tremidinha. E aí, no seu relatório oficial, o Herbert descreve o que ele coletou de informação com um ar meio cético, assim. Calma que a gente vai chegar nas outras opiniões, porque é muito contraditório isso aqui. Bom, no relatório dele ele colocou o seguinte: filme Kodak SS Orto, lente tipo RR, simétrica dupla f8 aproximadamente, câmera antiga com suporte. Provan disse que o Foley estava com defeito e que ele sempre teve medo que a luz pudesse entrar. Isso é significativo. Eu vi os negativos de ambas as exposições. A primeira, antes do fantasma aparecer, estava muito subexposta. A exposição em cada caso foi feita com luz do dia, luzes fortes em escadas e etc., auxiliada por lâmpada Sacha, tamanho grande, uma em cada caso. O segundo filme, ou seja, aquele com o fantasma, estava obviamente balançando no plano vertical, causando a duplicação de todas as linhas horizontais, ou então são 2 exposições, ele põe um ponto de interrogação, como se fossem 2 fotos, né, sobrepostas. Provan disse ter notado isso, o que me surpreendeu, pois é muito óbvio mesmo no bloco de processo. Provan diz que a câmera estava sobre uma mesa ou pilar de mármore e não era muito rígida. Ele destampou às pressas. Parece que a exposição devido à luz do dia foi duplicada pela vibração. Exposição do flash única. Ambos os negativos mostram uma marcação circular não nítida no bloco, que no segundo parece um halo ao redor da figura. Isso provavelmente se deve ao reflexo dentro da montagem da lente, seja de uma janela alta da escada, bloqueada apenas na parte inferior, ou um flash. Shearer não tem certeza de onde a figura estava quando a viu pela primeira vez. Ela se moveu, diz ele, descendo as escadas. Provan diz que não sabia que Shearer tinha visto algo estranho. Ele tirou a tampa às pressas quando Shearer gritou, pensando que alguns curiosos poderiam estar circulando pela área. Tanto Shearer quanto Provan me pareceram honestos, mas Provan diz que a lente ficou destampada por cerca de 6 segundos. Basicamente, ele achou que foi alguma cagada na hora de bater a foto, porque o equipamento não estava bom, a mesa estava tremendo, tirou a lente quando não devia, seja lá o que aconteceu, que os caras foram honestos, eles de fato contaram tudo o que aconteceu ali, não ficaram, sabe, fazendo alarde, e ele acha que
foi só alguma falha ali na hora de bater a foto, alguma sobreposição. Além dele, outros especialistas, investigadores paranormais, entrevistaram os dois e também ficaram satisfeitos que eles falaram, cara, os caras são muito honestos, eles estão de verdade contando o que aconteceu, Sim. né? Eles estão de verdade contando, sendo honestos. Olha, a gente bateu a foto, saiu isso daqui. Não sei o que aconteceu. A câmera tava esquisita, tava meio estranha, mas isso aqui não é normal, entendeu? Sim. E aí, alguns especialistas em fotografia tentaram recriar a foto nas mesmas condições. Uma mesa que trepida, uma leitinha não sei o que, ninguém conseguiu. Muita gente tentou, não conseguiu. E também teve um outro investigador psíquico britânico, também muito conhecido, chamado Harry Price, que investigou e também trouxe os resultados favoráveis aí a favor deles, porque ele diz: devo dizer que já fiquei impressionado. Contaram-me uma história perfeitamente simples, onde o Sr. Indra Shira viu a aparição descendo as escadas, no exato momento em que a cabeça do Capitão Prova estava sob o pano preto, deu um grito, a tampa foi retirada, o flash disparou com os resultados que vemos agora. Eu não conseguia me livrar da história deles e não tinha o direito de desacreditar. Somente um conluio entre os dois homens justificaria o fantasma, se for falso. O negativo, entretanto, é totalmente isento de qualquer falsificação. Ou seja, opiniões variadas aí. É mais ou menos assim, cara, essa foto é real. O negativo é real. Ela foi tirada ali, ela existe, o negativo é real. Agora, em que condições esse negativo para essa foto foi feita? Essa é a dúvida. Sim. Aí vem a teoria da fraude. Apesar de todas as opiniões ambíguas, em sua maior parte, os investigadores tendem a ter uma inclinação aí a achar que a foto pode de fato ser verdadeira, mas isso não acontece, não é unânime, né? Sempre vai ter o pessoal que acha que não. E tem um senhor que ele faz meio que uma análise, uma investigação amadora. E ele tem um blog, um senhor britânico. E ele postou na internet uma análise que ele fez e uma teoria que ele tem das investigações que ele fez ali. Ele se chama Roger James Morgan. E quando ele publicou isso, eu me lembro, faz tempo, quando ele publicou isso, foi o que todo mundo começou a replicar na internet. Ah, porque tem um cara que explicou, e não sei o que, ele tem uma teoria de fraude. Vou explicar para vocês o que ele falou. É um blog bem simples, é tipo um blog pessoal. E ele escreve esse artigo e ele tenta explicar de um ponto de vista técnico como ele acha que essa foto foi feita e ele acha que é falso. Ele inicia falando que ele estudou esse caso por 30 anos. Nossa. 30 anos ele estudou esse caso. E que ele não vai revelar o verdadeiro nome dos participantes que ajudaram ele na investigação para preservar os descendentes dessas pessoas. Que ele ainda não terminou de escrever a história completa, que ele falou que tem muitos detalhes, é uma coisa bem longa, assim, é tipo, né, é quase uma conspiração que o homem identificou, entendeu? Então ele não terminou de escrever, mas ali no artigo, no blog dele, ele fez o resumão básico para entender os pontos chaves ali da história. Ele começa dizendo que tanto o Capitão Provan quanto o Indra Shira são pseudônimos, ambos usavam nomes falsos. Ele diz que o Shira era um empreendedor escocês, e que esse nome, na verdade, era o nome da esposa dele, que era uma vidente psíquica, que lia a mão e essas coisas assim, Madame Shira. E foi daí que ele pegou esse nome emprestado para ser o pseudônimo dele. E que, de certa forma, ela até era relativamente bem sucedida ali no trabalho dela como vidente na época de 1930 aí. Já o Prova não era um capitão do exército da Primeira Guerra Mundial, como ele acredita que eles queriam que as pessoas acreditassem. Na verdade, ele era um tutor de fotografia da Marinha. E ele já foi um fotógrafo muito bem sucedido no passado, mas já estava falido há mais de 15 anos. O estúdio deles, o Couch Photographers, não passava de uma sala sombria, alugada no primeiro andar da Dover Street, e a câmera usada por eles era de segunda ou terceira mão, com folders desgastados. Após o feito, inclusive, eles chegaram a tirar várias cópias da foto e vender ali pela rua por cerca de 1,5 libra mais ou menos na época.
E aí vem a teoria, né? O que ele fala? Shira era um empreendedor meio obscuro. Ele fazia umas coisas meio umas mutretas assim para fazer dinheiro, entendeu? E a esposa dele tinha muitos contatos porque ela era vidente. E aí o que ele estava fazendo? Ele estava tentando encontrar outras formas de monetizar esses contatos que ela tinha. Por isso ele estava indo atrás dessas coisas meio paranormais. Nisso, ele acabou descobrindo o livro da Gladys, que ela fez sobre a Dama de Marrom. E aí o que ele fez? Segundo esse cidadão que escreveu aqui no blog. Ele pegou o tal do fotógrafo falido, que eles tinham tipo uma sociedade, e falou, vou levar ele lá. Eles foram lá na mansão, em Renan Hall, bateram lá e falaram para ela que eles queriam tirar umas fotos, que essas fotos iam para uma revista. E que ela não estava nem sabendo disso direito, e que ela nem queria muito esse negócio. Só que ele insistiu, ela acabou deixando, ele bateu as fotos, manipulou essa foto. Ele vai explicar como ele acha que fez para manipular, mas ele teria manipulado essa foto. E quando ele mostrou o resultado para Gladys, ele de fato reconheceu o que tinha na foto. Mas não era a Dama de Marrom. Ela reconheceu outra coisa. Mas ela fez o quê? Consentiu. Por quê? Porque ela estava tentando subir o nível da mansão. Então ela já tinha escrito o livro, supostamente, para voltar a ter visibilidade. O cara tira uma foto de lá, dizendo que tirou foto do fantasma, ela, ó, deixou. Aí eles pegam a foto, batem lá na porta da Country Life, oferece a foto, tenta vender. Claro, tinham outras fotos que ele tinha tirado lá, mas ele vai lá, tipo assim, olha a foto que eu tirei aqui. Vocês não acham que seria legal vocês fazerem uma edição em dezembro com essa foto? Porque aí vocês podem fazer uma história de fantasma natalino. Aí eles pensaram, que ótima ideia. Compraram a foto e, de fato, ela foi publicada na edição de dezembro, quando eles fazem ali a divulgação e tal. Passou. Depois de um tempo, o Shira e a esposa psíquica pegaram um barco e foram para a cidade do Cabo assim que a Grã-Bretanha declarou guerra em 1939 e passaram o resto das suas vidas na África do Sul. Ele morrendo em 1956 e ela em 1988. Já o Capitão Provan morreu em Kernington, uma área bem nobre ali em Londres, e nenhum dos seus descendentes tem o negativo dessa foto. A Marquesa conseguiu de fato hypar sua mansão novamente, porque logo depois que ela lançou o livro veio a fotografia e aí a casa voltou a ficar famosa. E a foto em si, segundo o Sr. Roger, não passa de uma dupla exposição e que esse borrão parado aí no meio da foto não passa de uma imagem da Virgem Maria. Inclusive, segundo ele, a Virgem Maria foi exatamente o que a Marquesa reconheceu quando ela viu essa foto, porque ela era muito devota, inclusive ela tinha uma capela privativa embaixo da escada. E aí ele faz uma análise técnica do que ele acha que aconteceu e de como ele acha que foi feito, e eu vou tentar, na minha limitação, explicar isso para vocês. Primeira coisa, ele diz que a descrição da fotografia não bate. Por quê? Porque o foco sobre o pano escuro foi feito com uma tela de vidro fosco, que teve que ser removida e o slide escuro negativo inserido. Então não havia nada para ver e o fotógrafo, na verdade, ficava ao lado da câmera para fazer a exposição. E contradizendo o relato dos senhores fotógrafos, nunca se removeria ou substituiria a tampa da lente para fazer uma exposição com a cabeça sob o pano. Câmeras de placa não eram como as SLRs modernas. Segundo ele, pelo tipo de câmera que eles estavam usando, não tinha o menor sentido ele estar enfiado com a cabeça ali, entendeu? 2. Apesar de outros relatos, não há anomalias óbvias na imagem de fundo, mas qual é a altura do fantasma? Segundo ele, em 70 anos, ninguém fez a pergunta mais simples e óbvia. E também, segundo ele, a imagem é extremamente pequena. Ele diz que a partir de desenhos medidos publicamente, é possível perceber que a escada tem 6 polegadas de altura. Se a gente medir o tamanho do fantasma e multiplicar por 6 polegadas, a gente vai descobrir que a figura, na verdade, tem cerca de 1 metro e alguns centímetros.
o que é seria um tamanho muito pequeno para uma mulher, né? Adulta, Sim. tamanho real não é. Mais ou menos, né? Porque a gente tem 1 metro e poucos centímetros. Né? Mas, ok. E claro, ele também não é idiota, ele reconhece que para fazer uma dupla exposição é muito difícil, porque você precisa pré-preparar um negativo com uma fotografia de uma figura bem iluminada e provavelmente um pouco fora de foco contra um fundo preto azeviche. Ou seja, Meu não é Deus. fácil fazer isso daí, entendeu? Sim. Ainda assim, ele descreve uma forma que ele acredita que eles possam ter usado para conseguir fazer esse feito sem tanto recurso, né? Vamos pôr dessa forma. Para economizar em cortinas de veludo preto, eles provavelmente usaram uma pequena estátua da Virgem Maria, facilmente obtida em um mobiliário de igreja católica. Aí, bastaria posicionar isso aproximadamente no centro do quadro. Em seguida, mantendo ou colocando a placa na câmera, tiraria-se a segunda fotografia. E de fato, não há como, examinando o negativo, dizer fisicamente que é uma dupla exposição. E que, como os participantes tiveram cuidado de jurar que o negativo não foi retocado de forma alguma, não tem como saber se o Sr. Provan foi um cúmplice ou um bode expiatório do Sr. Shearer. Porque vamos combinar, na prática, como que você controla isso? Imagina o seguinte, vou tentar explicar. Imagina que eu quero botar alguém aqui que não está aqui, certo? Quero colocar alguém na imagem que não está aqui. Eu tenho que alinhar a altura de onde eu estou colocando essa segunda imagem. Uhum. Só que, em teoria, eu não estou vendo onde está essa imagem. Você tem que fazer aquilo por osmose. Sim. Porque a imagem está aqui, está em negativo ainda. Não foi uma imagem que você tirou, você está vendo aqui, igual a gente tem digital aqui hoje. Não tem. Ele tinha só o negativo, não tinha como saber onde começa e onde termina a escada. Por isso, segundo esse cidadão, a ideia de usar a escada para fazer isso foi uma sacada muito inteligente, de gênio. Porque dependendo da posição onde você coloca a imagem, não vai ficar estranho do tipo tá flutuando no meio do nada e você consegue aumentar o tamanho, a percepção de baixo para cima. Sim. E como parte da lenda, né, fala dela aparecer naquela escadaria ou dela ter morrido naquela escadaria, ele juntou um em um são dois e ele falou, é muito mais fácil você criar uma imagem falsa na escada do que num lugar plano. Sim. Porque você vai ter que fazer, você não tem como saber onde está enquadrada a primeira imagem para colocar a segunda, para bater a segunda foto. Sim. Nossa, pode dizer o que for desse cara, que ele foi um charlatão, que ele enganou todo mundo, mas que esse cara era inteligente, era inteligente. Se ele usasse a inteligência pra coisa certa, Exatamente. porque quem que vai pensar num bagulho desse? Não, é por isso que fala que É ele loucura. era um empreendedor meio obscuro. Se ele tinha umas ideias para fazer uns trambique, ó. Extremamente inteligente. Tanto que esse senhor Roger aqui, que fez essa análise, ele abriu o Photoshop e ele fez 4 simulações, que eu vou colocar aqui na tela para vocês, de onde ficaria, de como ficaria essa foto, dependendo de onde ele posicionasse a imagem. E realmente dá bastante diferença. Ele diz que isso se chama escala de constância. Por isso que às vezes você vê a Lua, dependendo da distância onde ela tá gigantesca e a gente sabe que não é, né? Ela parece muito mais próxima e muito maior do que realmente é. É como se fosse uma ilusão de ótica, porque é a forma como o nosso cérebro opera. E ele usou o fato deles estarem na escadaria ali para supostamente encaixar o fantasma lá. E aí na simulação dele a gente vê, posicionando 2 degraus abaixo da foto original, o fantasma parece ter cerca de 3 pés de altura e o balaústre está no nível dos olhos do fantasma. 2. Posicionando como na foto original, a balaustrada está bem acima do cotovelo. 3. Posicionando 2 graus mais alto do que o original, o fantasma parece ter cerca de 5 pés e 6 polegadas de altura, o que seria uma altura normal. 4. Posicionando 4 degraus mais alto do que a foto original,
o fantasma parece ter cerca de 7 pés de altura e a balaustrada está na altura do joelho. Realmente, é como se a pessoa estivesse descendo e o corrimão está aqui embaixo. Sim. Dá muita diferença. E, de fato, essa é uma teoria muito interessante. A gente olha as imagens que ele coloca aqui, tudo bem, se for feito no Photoshop e tal, você até consegue ver que parece mesmo o formato, o contorno da imagem lá da Virgem Maria e tal. Ele usou uma imagem dessa para fazer a simulação. Mas, assim, faz sentido? Faz. Mas vamos pensar isso na prática. É muito inteligente. Mas você já imaginou a viabilidade disso? Dele fazer tudo isso com pouco equipamento, no improviso, sem testemunha, sem ninguém perceber, sendo que era uma casa grande, que tinha empregados, tinha a marquesa lá, que só foi ver que estava acontecendo alguma coisa depois que a foto estava pronta. Não sei. A explicação faz sentido? Faz. Mas até aí, o cara ter conseguido fazer isso... Porque muita gente tentou e não conseguiu refazer. Sim, difícil. E tem um detalhe, isso ainda entra em conflito com a versão da própria revista. Porque, como eu disse, essa revista existe até hoje. Eu vou deixar o link, inclusive, para vocês aqui. Existe uma matéria publicada no próprio site da revista, onde eles contam sobre essa foto. O nome da matéria é justamente esse. O dia em que um fotógrafo da Country Life fotografou um fantasma. E eles contam lá que eles enviaram 2 fotógrafos na casa para tirar as fotos para fazer uma matéria. Sim. Que é totalmente o oposto do cara bater lá na revista com as fotos prontas e tentar vender. Sim. Então, assim, quem tá mentindo nessa história se for isso? A própria revista, tipo, comprou a história, que era uma fraude, para autodivulgar ali uma das publicações dela. A revista tá envolvida? Você entra lá, tá no catálogo da revista lá no site deles até hoje. Então, assim, toda essa explicação é muito inteligente, faz muito sentido. Se o Sr. Shira fez isso mesmo, né? Ele é muito bom em Ele era um trambique. gênio. Mas, se por outro lado, não é nada disso e a história for real, esse cara que escreveu também é muito inteligente. Sim. Que criou a São teoria dois da fraude, gênios. são 2 gênios. Então, assim, comenta pra mim o que você acha, porque eu não sei o que dizer. Eu prefiro pensar que é de verdade, entendeu? Porque eu gosto de fantasma, gosto de fotos de fantasma. Então eu prefiro Sim. pensar que é de verdade. Mas a explicação faz sentido também. Se foi uma fraude, mas foi uma das fraudes mais bem feitas. Se esse cara realmente fez... Se eles criaram uma fraude juntos, eles são muito inteligentes. Foi a fraude, né? Foi a fraude. Foi Eles a são fraude. muito bons. Porque até hoje ninguém consegue refutar, também ninguém consegue refazer, reproduzir. Tipo, sempre falta um elemento. Você Sim. reproduzir a foto. O quê? O fantasma. Ninguém chegou lá no momento que ela tá lá, Sim, entendeu? exatamente. E ninguém consegue reproduzir. Conclusão. Apesar de tantas pessoas descrentes, como esse senhor Roger, que é muito inteligente, aí não sabemos se ele é inteligente ou se foi o Shira que contou pra ele, né? O que fez. Essa ainda é uma das fotos preferidas da vida da maioria dos investigadores paranormais, porque simplesmente não tem como reproduzir, não tem como chegar num consenso. Não tem. E até hoje ela tá sempre entre os top 10 das fotos paranormais mais famosas e estudadas da história. A casa acabou se tornando um ponto turístico, mas nos poucos dias em que ela abria para visitação, quase não se falava de fantasmas, né? Você ia lá para ver a casa assombrada e o povo ficava te mostrando arquitetura, arte, Sim. o que sobrou, porque a grande maioria foi vendido, foi leiloado quando eles faliram e tal, mas ainda tem muita coisa lá dentro da casa e eles tentam a todo custo fazer um turístico arquitetônico lá dentro, embora as pessoas se interessem mesmo pelos eventos paranormais. Inclusive, existe o site que eu vou pôr aí na tela para vocês, vou pôr na descrição também o site, que parece que agora em 2025 eles vão reabrir a casa para visitação. Aliás, adoraria ir visitar, para ver, vai que eu acho fantasma, né? Seria legal, mas também porque é diferente, né? Casa antiga assim. Vai abrir para visitação de novo. E é isso. Comenta aqui para mim o que você acha. A produção também não chegou numa conclusão, né? Não, eu prefiro também não. acreditar que é real, porque isso é muito inteligente para ter dado certo. No caso, tem que dar certo, isso é muito inteligente, mas é tipo assim, é tipo bolar um plano do mal que dá certo, isso não acontece. Não. Deu 100% certo. Qual que são as fraude? chances? Porque faz todo sentido, mas quais que são as chances dele ter uma oportunidade e isso funcionar? Quais são as chances? É bizarro. Se inscreve se você gosta desse tipo de vídeo e deixa o seu like se você gostou. Fala tchau, produção! Tchau! Tchau!